do Instituto Federal Sudeste Minas Gerais, Campos de Juiz de Fora, com mais aqui um estudo, um aprendizado sobre circuitos de corrente contínua, ok? Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre os circuitos em série, os circuitos em paralelo e também os circuitos mistos, que é uma mistura do série com o circuito paralelo. Então hoje nós vamos entender a configuração do circuito em série, que é esse que está sendo mostrado aqui. Logo após vamos fazer um circuito em paralelo e já depois misturando os dois para a gente entender que não há dificuldade nenhuma. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu disponibilizei o material, a teoria, né, os slides todos muito bem explicados, né, com referência de um livro de circuitos muito comum entre os estudantes, e aqui a gente vai fazer uma parte mais dinâmica, uma parte mais rápida, mas todo o fundamento, toda a teoria estão lá nos slides. Então não deixe de acessar o Siga, baixar o material lá em PDF, tem todos os slides, lê com calma, lê com atenção, tem outros exemplos, tem outras atividades para a gente poder trabalhar. Bacana? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa é apresentar um circuito, que é a conexão desse circuito entre os elementos desse circuito, ou pelo menos entre um trecho desse circuito, eles estão conectados em série, como é o caso aqui. Nós temos um circuito simples, uma tensão na fonte de alimentação. Então imagine que eu tenho uma fonte de alimentação, né, um gerador, uma fonte qualquer, né, de 100 volts corrente contínua, e nós temos três elementos resistivos aqui, perfeito? Esses três resistores, R1, R2 e R3, podemos até trocar aqui para facilitar o nosso entendimento, chamar aqui de R2 e aqui de R3, fazendo uma operação aqui de última hora, só para seguir a sequência, né? R1, resistor 2 e resistor 3. Bacana? Qual a característica, ao observar esse circuito, que nos salta aos olhos, que vocês conseguem perceber nesse circuito? A corrente vai sair da minha fonte, vai percorrer a resistência de número 1, vai percorrer a resistência de número 2, vai percorrer o R3 e voltar para o negativo da fonte. Esse é o caminho. Eu fiz um loop aqui, desenhei aqui uma correntezinha de malha, que ela vai sair da fonte, vai passar por todos os elementos do meu circuito e volta para o negativo. Essa é a característica de circuitos conectados em série. Qual é? Em série, a corrente é a mesma. A corrente que sai da fonte é a mesma que vai passar em cima desse resistor, que é a mesma que vai passar em cima do R2, que é a mesma do R3, até finalmente voltar para a fonte. Então, a característica principal de um circuito conectado em série é que a corrente é exatamente a mesma. Ela passa em todos os elementos, ok? Nós vamos ver que o circuito em paralelo, se eu ligasse mais um ramal, mais uma lâmpada, mais uma carga em paralelo com o R2, ao chegar nesse cruzamento, que nós vamos ver que se trata de um nó, a corrente poderia se dividir em descer e continuar o seu caminho. Isso não seria mais um circuito. Se eu colocasse aqui, eu continuasse ligando o meu circuito, colocasse aqui um resistor, um outro resistor, uma outra carga, um outro chuveiro, uma outra lâmpada, o que quer que seja. A corrente, ao chegar nesse ponto aqui, ela teria duas opções para seguir o seu caminho. Ela poderia seguir adiante e voltar aqui embaixo, e poderia descer e continuar o seu caminho. Tem dois trajetos, um por esse resistor fictício que eu estou colocando e o outro descendo aqui. Na verdade, ele vai acabar se distribuindo entre os dois. De acordo com a resistência de cada um, a corrente ela sempre prefere o caminho de menor resistência para poder passar. Então, de acordo com os valores dos resistores, para facilitar a nossa vida, se eu colocasse um resistor aqui também de 20 ohms, né, igual, os dois resistores iguais, metade da corrente ia passar aqui, a outra metade ia passar pelo outro ramo. Consegue entender? Então isso aqui seria um circuito em paralelo. Na verdade, aqui um circuito misto, né? Que eu teria aqui série, aqui um paralelo, que a gente vai achar um equivalente, um outro ramal, um outro ramo aqui que vai ficar em série com esse equivalente. Então, ou seja, é um circuito misto. Nós ainda estamos longe de chegar lá, por enquanto, nós vamos ficar no basicão, que é justamente o quê? O nosso basicão aqui é um circuito ligado em série, onde a corrente é a mesma em todos os elementos do meu circuito. Para vocês identificarem, portanto, um circuito em série, ou para vocês analisarem um circuito, ou um pedaço do circuito que está em série, basta perceber que a corrente é a mesma, e isso vai nos dar uma orientação de como proceder na análise do nosso circuito, tá? Então percebam, pessoal, como é que eu faço a análise desse circuito aqui? Já coloquei alguns valores para facilitar um pouco o nosso entendimento também. Aqui a nossa fonte ela tem 100 volts, percebam? Esses 100 volts da minha pilha, bateria, né? Ou sequência de baterias, do meu gerador, não importa aqui, não vem ao caso. Se ele tem 100 volts, esses 100 volts vão ficar distribuídos entre esses meus três elementos que estão conectados em série. Conseguem entender? Então, um pouquinho dos 100 volts vai ficar aqui,
outro pouquinho vai ficar aqui e outro pouquinho vai ficar aqui. No final, os 100 volts da minha pilha, da minha bateria, do meu gerador, da minha fonte de tensão contínua, eles têm que ser absorvidos por todos os meus elementos do sistema. Se eu tivesse apenas um resistor, vamos considerar o R1 e o R3, finge que não tem aqui no meu circuito, só tem o R2, e ligasse a minha fonte só no R2, os meus 100 volts estariam aplicados exclusivamente ao R2 de 20 ohms. Ou seja, eu poderia afirmar que os meus 100 volts está todo ele sendo consumido pelo meu ramal 2, pelo meu resistor 2. Ok? Mas aqui eu não tenho só um, o 100 volts não está ligado só em cima dele. Está ligado numa associação em série de 3 resistores. Olha o nome aí. Uma associação em série de 3 resistores. O que é em série? Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Eu faço muito uma analogia com serial killer, né? Do inglês, que é um assassino em série. Normalmente esses grandes episódios de vilões que tem aí nessas séries americanas, um serial killer, ele mata o primeiro, depois ele mata o segundo, depois ele mata o terceiro. É diferente de um homem-bomba que chega lá e explode 1000 de uma vez, né? Então o serial killer é serial, é um depois do outro. Mesma coisa de seriado, né? A série tem um episódio, depois o 2, depois o 3, depois o 4, né? É uma sequência. Aqui, ó, nós temos uma sequência de 3 resistores, que primeiro a corrente passa no R1, depois a corrente passa no R2, por último ela passa no R3 e volta para a fonte. Isso é um circuito em série. Professor, como é que eu vou identificar, portanto, como é que eu vou identificar então se um trecho do circuito, se é um circuito sério paralelo? Muito simples. Se você está enxergando que a corrente não tem por outro caminho por onde passar, a corrente já tem que passar aqui, tem que passar aqui para fechar o circuito, ela não pode parar aqui. Se o circuito está fechado, ela passa primeiro em 1, 2, 3 e volta para a fonte. Esse é o caminho da corrente. Não tem outro caminho para ela percorrer. Se não tem outra alternativa, não tem outra estrada, não tem outro caminho, não tem outro circuito para ela andar, não tem outro trecho de circuito para percorrer, os elementos estão em série. Essa é a básica. A gente fala que circuito em série, a corrente é a mesma. Nós vamos ver que no circuito paralelo, a tensão é a mesma, a corrente não é. Né? Então é diferente. Aqui a corrente é a mesma. Será que a tensão aqui, aqui e aqui é a mesma? A corrente eu falei que é. E a tensão em cima dos 3 resistores? Ou melhor dizendo, a queda de tensão em cima dos 3 resistores. Será que é a mesma? Pensa comigo. Aqui, ó, sai aqui da fonte 100 volts. Para aqui. Os 100 volts, ao atravessar um caminho de dificuldade, enfrentar uma resistência literalmente no seu caminho, ele perde tensão. Há uma queda de tensão. E essa queda de tensão, vamos acostumar a nomenclatura, a gente sempre quando a tensão, quando ela passa por um resistor, é porque a tensão está mais alta na entrada do que na saída. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então o caminho da corrente elétrica é do maior potencial para o menor potencial. Tá perfeito? Então aqui está mais, aqui está menos, justamente por isso. O meu resistor, né, eu simbolizo ele dessa forma. A corrente quando entra, a tensão está mais positiva do que quando a corrente sai. Quando a corrente sai, a tensão aqui já teve uma queda. Ela caiu dos 100 volts, por exemplo, para 80 volts, para 70 volts, para 50 volts. Então eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial entre a entrada e a saída do meu resistor. Consegue entender? Então, para a corrente atravessar os meus resistores, mesma coisa aqui, ó. Aqui ela sofre uma queda. É como se você tivesse 100 reais no bolso, né? Parou para fazer um lanche, deixou 30 reais aqui. Continuou o seu caminho. Chegou ali, quer comprar um doce, um picolé, deixou ali mais 20 reais. Continuou o seu caminho, tem que levar um pão para casa, um leite, um óleo que acabou, alguma coisa assim, deixa mais 30 reais. E no final você chegou em casa sem nenhum dinheiro. Ok? Então esse é o entendimento que é a mesma coisa do que circuito elétrico. Eu começo com um valor cheio aqui de 100 volts, vai caindo a tensão de acordo com a corrente vai percorrendo o meu circuito, que nesse caso está ligado em série. Tá tranquilo? Então eu vou deixando, ele vai perdendo tensão pelo caminho, e se aqui é mais de 100 volts, ao final de todo o circuito, aqui no finalzinho, ele vai chegar com 0 volts. De modo que a DDP aqui na minha fonte, ó, a diferença de potencial na minha fonte entre o terminal negativo e o positivo vai ser de 100 volts. Se eu medir do negativo para o positivo, eu vou ter 100 volts aqui. Agora, qual que é a queda de tensão que eu tenho? Deu para perceber
que quem banca o circuito é a fonte de tensão. Quem banca o circuito é a fonte. Agora, esses elementos, eles são os consumidores. Esse aqui é o fornecedor. Esse aqui são os meus consumidores. Eles consomem energia do sistema, né? Eles consomem potência do sistema. E ao fazer isso, eles vão consumindo tensão pelo caminho também. Então aqui eu estou provendo de tensão, eu estou bancando, o meu salário está aqui, e aqui é o meu consumo, são os meus gastos. Aqui não vale a pena terminar a conta no vermelho, né? Diferente de muita realidade das famílias, que às vezes você ganha 1.000 e gasta 2.000, gasta 1.500, aqui não tem essa chance, pessoal, né? Aqui se você ganha 100, você só pode gastar 100, e digo mais, se o circuito fechou, você não consegue gastar 80 também não, né? Se eu tenho 100 para gastar, ao final do meu circuito, eu tenho que consumir os 100. Os meus elementos resistivos do circuito, quantos forem, eu posso ter 3, posso ter 2, posso ter 1, posso ter 1.000, não importa quantos eu tenha, o fato é que se eu sair com 100 no positivo, eu tenho que chegar com 0 no negativo. Essa é a lógica de análise de circuitos, né? Eu não posso chegar com tensão faltando e nem posso chegar com tensão sobrando. Se eu sair com 100, eu tenho que chegar com 0. Essa é a lógica de circuitos elétricos. Tranquilo, pessoal? Então percebam o seguinte. Vamos fazer a análise desse circuito aqui, então. Olha só, nós já estamos entrando para dentro, né, da análise de circuitos elétricos. Como é que a gente faz? Eu sei que eu tenho uma tensão da fonte aqui, ó, VF, esse F é da fonte, né, V de tensão, que tem 100 volts. Então, como é que eu poderia escrever pela primeira lei de Ohm? Utilizando a primeira lei de Ohm, eu posso falar o seguinte, ó, vou colocar aqui para vocês. Eu posso falar que a tensão da minha fonte, baseado nisso que a gente comentou, tem que ser igual à somatória dessas minhas quedas de tensão. Como é que eu vou chamar essas minhas quedas de tensão? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, aí é uma convenção de circuitos, né? A setinha da tensão, da queda, aqui a gente fala que é uma elevação de tensão. Por que a fonte é elevação? Porque a fonte é salário, tá? Nessa brincadeira que a gente está fazendo, a fonte é salário, você está ganhando. Então, a fonte de tensão é uma elevação. Os resistores são elementos que consomem energia, são carga. Então, a fonte de tensão, ó, sempre vai do menos para o mais. Eu faço uma setinha da elevação de tensão da fonte. As resistências também é a mesma coisa, sempre a setinha vai do menos para o mais. Só que aqui a gente fala que é queda. Aqui a gente dá um nome de elevação. Guardem isso até o final do nosso curso. Análises sofisticadas de circuitos que nós vamos fazer, né? Nó, malha, Thevenin e Norton, isso não muda, tá? Aqui eu tenho uma elevação de tensão e aqui eu tenho uma queda de tensão em R1, eu tenho uma queda de tensão em R2 e eu tenho uma queda de tensão em R3. Mas para que lado que eu ponho a setinha, professor? A setinha de queda de tensão ou elevação de tensão tanto faz, né? Pouco importa se é geração, fonte ou carga, sempre é setinha de tensão, por convenção, tá? Poderia ser ao contrário, mas por convenção, sempre é do menos para o mais, menos para o mais, menos para o mais, menos para o mais. Mas onde é que eu sei onde que é mais e onde que é menos? Ora, a fonte já vem escrito na fonte, né? O maior tracinho aqui é o positivo, o menor tracinho é o negativo. Então basta pegar do negativo para o positivo. Mole. Na minha carga, onde que eu sei onde que é mais e onde que é menos? Se eu adotei esse sentido de corrente, da fonte do mais para o menos, aqui, se a corrente está andando nesse sentido, é porque aqui tem mais tensão do que aqui. Porque se não tivesse, ela não ia andar nesse sentido, ela ia andar no sentido contrário. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Do maior potencial para o menor potencial. Do maior potencial para o menor potencial. Então, eu defino primeiro os mais, menos, mais, menos, mais, menos. Depois, a setinha sempre sai do menos para o mais. Menos para o mais. Menos para o mais. Menos para o mais. Isso é básico dos circuitos. Eu falei, vamos acompanhar até nas técnicas mais avançadas dos circuitos elétricos. Show plus. Show plus, pessoal. Então, olha só. A minha elevação, vamos chamar isso daqui de elevação. Vou até anotar aqui em cima para vocês guardarem, tá? Isso daqui, a minha fonte, é a elevação. A elevação tem que ser igual às minhas quedas de tensão.
Quais são as minhas quedas de tensão, pessoal? Eu tenho aqui, nesse caso, eu só tenho uma fonte de tensão. Eu posso ter N fontes de tensão. N fontes de corrente, que nós vamos ver mais à frente também. Aqui, eu só tenho uma fonte de tensão. Perfeito? E nós vamos fazer o seguinte, olha. E eu tenho 3 quedas de tensão, uma para cada elemento resistível. Então, se eu tenho uma fonte, se eu tivesse 2 fontes, eu ia somar VF1 mais VF2 mais VF3, quantas eu tivesse. Então, de um lado da expressão, eu coloco as minhas elevações. Do outro lado, eu vou colocar as minhas quedas. De um lado, quem banca, né? Quem fornece. Do outro lado, quem consome esse fornecimento. Então, vamos lá. Qual a primeira queda de tensão? Eu posso colocar aqui, ó. Vou chamar isso daqui de VR1. O que é VR1? Queda de tensão no resistor 1. Eu vou chamar esse daqui, essa setinha vermelha aqui, VR2. Queda de tensão no resistor 2. E por último aqui, eu vou chamar VR3. Queda de tensão no resistor 3. Então, se eu fizer aqui eu somo as elevações de um lado, eu vou somar as quedas do outro lado, VR1 mais VR2 mais VR3. Olha que moleza, né? Até agora aqui está super tranquilo, né? Agora, pela primeira lei de Ohm, qual é a expressão de VF? Né? É a resistência, aí que vai entrar um conceito novo para nós agora, que é o conceito de resistência equivalente. Ou alguns falam o Q minúsculo, tanto faz, tá? Que é o famoso REC. O que é o REC? É a minha resistência equivalente do circuito. Então guardem isso. Alguns livros, alguns autores tratam como RT, resistência total do circuito, resistência equivalente do circuito, resistência total do circuito. É a mesma coisa, tá? Nós vamos seguir um autor que está chamando aqui de REC, resistência equivalente do circuito. O que é essa resistência equivalente do circuito? Meninos, vocês acham mesmo que a minha fonte, quando manda corrente, quando eu fecho os terminais aqui, ligo a chave, ligo o botão lá da minha pilha, né, energizo o meu circuito, ela sabe que tem 3 resistores? Ou que tem 2, ou que tem 1, ou que tem N resistores? A fonte não consegue perceber isso. Ela consegue perceber a resistência equivalente do meu circuito. Ela consegue perceber qual que é o tanto de dificuldade que eu tenho. Agora, se esse tanto de dificuldade é 1, 2 ou 3, né, ela consegue perceber que eu tenho 60 ohms no caminho. 60 ohms no caminho. Agora, eu posso ter um único resistor de 60, ou eu posso ter 2 de 30, ou eu posso ter 3 resistores de 20, também dá 60. Eu posso ter 6 resistores de 10 ohms. Consegue entender? Ou seja, para a fonte, para ela, o que importa é o REC. 60 ohms, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O que importa aqui para a minha fonte é 50 com 20, 70 com 30, 100 ohms. O que a minha fonte vai observar é 100 ohms, né? 100 ohms pelo caminho, né? 100 ohms, né? 100 ohms pelo caminho. Ela vai perceber que tem 100 ohms. Agora, se é 10 resistores de 10 cada um, né? Se eu tenho 4 resistores de 25 ohms, se eu tenho um de 50, um de 20, um de 30, ela não tem, é impossível ela saber disso. Então, para o circuito, né, para a minha fonte de tensão, o que importa é a resistência equivalente. Já deu para ter uma noção, antes até de fazer conta, que o equivalente aqui é a somatória das 3. O que a fonte vai enxergar, porque primeiro ela encontra uma resistência no caminho. Ela sua, a corrente sua para passar aqui. Depois que ela passou, se vê livre, ela vai suar para passar aqui. Depois ela vai suar para passar no terceiro. Até finalmente ela encontrar a glória no terminal negativo. Não é assim? Então, o que já deu para perceber que a corrente ela vai encontrar um trampo aqui, um trampo aqui, um trampo aqui até voltar. São 3 trampos. Qual que é o equivalente desses 3 trampos? Já deu para perceber que é a somatória essas 3 resistências, dessas 3 dificuldades. Não é assim? Agora, matematicamente, como é que eu chego lá? Olha só, qual que é a expressão, primeira lei de Ohm aplicada à fonte? O que a fonte está enxergando? Ela está enxergando V é igual a R vezes I. V, o de cima, vai ser a resistência equivalente que ele vai enxergar, vezes quem? Vezes a corrente da fonte. Tantos amperes que saem de lá.
Então, isso daqui, pessoal, é a expressão da minha elevação, da minha fonte de tensão. Mesma coisa aqui, ó, VR1. O que é a queda de tensão em cima do resistor 1? É a lei de Ohm aplicada exclusivamente ao resistor 1. V igual a R, V1, VR1 vai ser igual a R1 vezes a corrente da fonte. O grande detalhe está aqui. A corrente que passa no R1, eu não vou chamar de IR1, não, porque o circuito está em série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Então, o que esse resistor vê é a corrente que sai daqui. O que esse resistor vê é a corrente total que sai daqui. O que esse resistor vê é a corrente total que sai daqui. Então, qual vai ser a expressão do VR1? Vai ser o resistor 1 que multiplica a tensão da fonte, total da fonte. Mais, o que é o 2 ali? R2 que multiplica a tensão da fonte. Mais o R3 que multiplica a minha tensão da fonte. Então, o VR3 está aqui, VR2 está aqui, VR1 está aqui. Sempre em função do IF, entendeu? Porque a corrente ali é a mesma. Imagina cano d'água, né? Se eu coloco aqui um joelho de 90 graus, aqui eu ponho uma curva de 45 e mais uma curva de 45. Cada joelho, curva que você põe na tubulação de água, né, hidráulica, é uma resistência para o circuito de água, para a passagem do fluxo da água. É a mesma coisa aqui. Né? No final, a corrente que sai lá do seu registro, onde você abriu lá a torneira, o registro, ela passa por um joelho, passa por uma outra curva, tal, até atingir, né? Até ir para o esgoto, por exemplo. Né? Esse caminho que ela faz, a corrente que sai daqui é a mesma que vai percorrer durante todo o circuito. Então, ela já vê o equivalente da dificuldade de todas as curvas, todos os joelhos, tudo que tiver pela frente, e já sai a quantidade de água aqui, que vai percorrer toda ela igual em todos os pontos, até ir para o esgoto, ou para onde for, né? Sair na torneira, né? Sair na mangueira e por aí vai. Ok? Então, olha só, pessoal, o que tem em comum em todos os elementos aqui? Eu posso falar o seguinte, ó, que a minha resistência equivalente vezes IF vai ser nada, né, não é propaganda para o IF não, tá? Mas acabou que coincidiu. Eu vou colocar IF em evidência aqui, ó. Se eu colocar IF em evidência, vai ficar R1 mais R2 mais R3. Ora, IF aqui, multiplicando aqui multiplicando isso daqui, se eu passar a multiplicar cruzado, passo o IF dividindo, na verdade eu vou cortar esse F com esse F. Finalmente, pessoal, eu vou chegar à minha conclusão que a minha resistência equivalente para um circuito série vai ser R1 mais R2 mais R3. Olha a expressão que eu tenho nesse caso para esse circuito com 3 resistores. Professor, e se eu tivesse 4 resistores, mais um aqui, eu ia acrescentar mais um termo aqui com 4, com 5, com 6, com 7, com N. Então perceba que se eu tiver N resistores, isso daqui vai se somar, vou fazer uma correção aqui, ó, mais quantos eu tiver, 3 pontinhos aqui, ó, mais o resistor de número N, pode ser 5, 6, 7, 8, 1000, não importa. Essa é a expressão para associação em série de resistores. Muito tranquilo, né? Se eu tenho 10 resistores, é a soma dos 10. Se eu tenho 20, é a soma dos 20. Se eu tenho 2, é a soma dos 2. Mole a gente calcular. Né? É o mais fácil, digamos assim, no circuito de série. Lembrando, nunca perca isso de mente, que no circuito em série a corrente é a mesma. Tranquilo, pessoal? Para esse caso aqui, qual seria então, né, a resistência equivalente desse meu circuitinho exemplo ali? Seria R1 mais R2 mais R3, seria, portanto, 50 mais 20 mais 30, eu teria uma resistência equivalente de 100 ohms. Para esse caso específico, com esses valores que nós substituímos. Mole, não é? 100 ohms. A tensão da fonte é de 100 volts. Quanto que vocês acham? Qual a corrente que vai circular então? Na hora que eu fechar o meu circuito, o que eu vou observar é uma corrente circulando no circuito. Qual é a corrente que vai circular para esse circuito
com esses valores que nós atribuímos aqui? Alguém sabe? Vou mudar a cor aqui, ó. Vou usar a expressão da fonte. Eu não tenho isso daqui, ó. Tensão, que eu usei lá em cima da fonte, é a resistência equivalente vezes a corrente da fonte total do meu circuito. Quanto que vai ser então aqui o IF? Vai ser a tensão da fonte dividido pelo meu REC, que vai ser 100 volts dividido por 100 ohms. Que propositalmente, para facilitar a nossa análise aqui, né, eu coloquei que o meu IF vai ser 100% igual a 1 ampere. Então eu falei o seguinte, olha, essa corrente aqui, na verdade, ela é de 1 ampere se eu tiver essas 3 resistências no meu circuito. Olha que bacana. Tranquilo? Digo mais, se eu tenho a tensão da fonte, achei a REC, né, a REC do meu circuito, resistência equivalente do meu circuito, calculei a corrente que vai circular, que vai ser esse 1 ampere, vai sair da fonte, vai passar na R1, vai passar na R2, vai passar na R3 e voltar para o polo negativo da fonte. Ele vai circular todos os elementos e vai voltar para o polo negativo da fonte. Isso é o circuito série e vai ser uma corrente de 1 ampere. Circula aqui, aqui, aqui e volta. Quanto que vai ser, vocês acham então, a queda de tensão aqui em cima, a queda de tensão aqui em cima, a queda de tensão aqui, para chegar nos 100 volts? Já falei que a somatória das 3 quedas tem que dar quanto? Tem que dar 100. Será que dá 100 mesmo? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, vai ficar muito bagunçado, mas é assim que a gente vai se entendendo. Quanto que vale o R1, meninos? R1 vale 50 ohms. Vou colocar em cima do R1. Quanto que vale a minha corrente que eu calculei aqui, ó? A corrente de 1 ampere aqui. Vale vezes 1 ampere. Quanto que vale o meu R2? 20 ohms. Vezes os mesmos 1 ampere. Porque a corrente é a mesma, é circuito sério. Disso vocês já não se esquecem, não é? Quanto que vale o R3? 30 ohms. Vezes os mesmos 1 ampere. Quanto que vai dar essa brincadeira aí para cada queda de tensão? Quanto que vai ser a queda de tensão no R1, no R2, no R3? Eu escolhi esses valores para dar realmente um valor fácil de calcular e ser intuitivo. 50 vezes 1 vai me dar uma queda de tensão de 50 volts. Aqui eu vou ter 20 vezes 1, 20 volts. 30 vezes 1, 30 volts. 30 ohms, pessoal. Ó, ohms, primeira lei de ohm, né? Quando eu multiplico ohms por ampere, eu tenho volts. V é igual a R vezes I. Então, R ohms. I ampere, ohms vezes ampere é igual a volts. Volts, volts, volts. Que conclusão eu cheguei, pessoal? Cheguei que aqui eu vou ter 50 ohms para esse caso, né? E vou ter aqui 50 volts de queda. Aqui o VR2, 20 ohms, eu vou ter 20 volts de queda. E 30 ohms, eu vou ter 30 volts de queda. 50 volts com 20 volts, com 30 volts, tem que dar 100 volts. Aí fica a dica, né? Hashtag aí fica a dica do professor Riane. Se você somou as 3 quedas, não achou 100, achou 80, achou 120, 110, 200, você errou em alguma parte do seu circuito. Quer ver se o seu circuito está correto? Né? Pega a elevação e iguala as quedas. Se eu somar as quedas, vai dar exatamente o mesmo valor da elevação? Se der, você está num bom caminho. Se não der, você errou conta, errou cálculo, fez alguma análise errada. Né? Porque tem que ser igual. Não, você tem que chegar em casa sem troco no bolso. Não pode ter troco no bolso, você não pode estar devendo ninguém e nem pode sobrar dinheiro no seu bolso. Você saiu com 100 reais, você vai gastar os 100 reais até você chegar em casa de volta. Entenderam? É assim que funciona a análise de circuitos elétricos. Detalhe, meninos, isso chega a ser intuitivo, né? Até óbvio. Se eu tenho uma resistência maior, mais resistência, mais difícil, a queda de tensão também vai ser maior. Porque eu vou gastar de tensão para passar por ela, atravessar uma grande dificuldade, vai ser maior. Se a minha resistência é a menor delas, é mais fácil de eu passar, eu tenho que pagar menos pedágio para passar por ela. Então, se ela é menor, a queda de tensão vai ser menor. Né? E aqui o valor intermediário, quer dizer, o que eu quero mostrar com isso? Que a queda de tensão ela é proporcional
a resistência que ele está atravessando. Ok? Isso eu quero mostrar para vocês. Então, quanto maior for a resistência, mais a tensão da fonte vai ser usada para vencer essa resistência. Mais tensão da fonte ela vai consumir. Resistências pequenas consomem pouca tensão da fonte. Resistências maiores vão consumir maiores tensão na fonte. Da fonte não vai ter essa divisão aqui, né? Olha, eu tenho uma resistência muito alta, ela pegou 100 volts, pegou tudo. Claro, ela está sozinha, ela não tem com quem dividir. Se for uma resistência, uma fonte ligada em uma resistência, se eu pegar uns 127 volts e ligar exclusivamente numa lâmpada, a lâmpada vai receber a tensão total, a queda de tensão total vai ser em cima da lâmpada. Só tem ela ligada, né? Não tem mais nada em série com a lâmpada. Agora, se eu ligo duas lâmpadas em série, o brilho diminui bastante, mas não vem o caso aqui agora ainda, tá? Mas aí eu vou ficar metade na primeira lâmpada, a outra metade na segunda lâmpada, ok? Se eu tenho lâmpadas, por exemplo, pessoal, para facilitar a nossa análise, lâmpadas que funcionam com 12 volts, né? Lâmpadas que elas funcionam com brilho pleno de projeto, né, com potência nominal em 12 volts. E a minha fonte de tensão é de 24 volts. Se eu ligar 24 volts em cima de uma lâmpada que foi projetada para trabalhar com 12 volts, a vida útil dela vai cair demais. Ela vai brilhar com o tempo e vai queimar, porque ela não suporta aquela tensão de 24. Ela foi projetada para 12. O que eu faço? Se eu ligar duas lâmpadas de 12 em série, cada uma vai receber 12 volts. Eu vou ter 24 volts na minha fonte. A primeira lâmpada vai receber 12, a segunda lâmpada vai receber 12, e vai ficar somando 12, a queda de tensão na primeira, a queda de tensão na segunda, 12 com 12, 24, vai igualar da fonte, fica tudo certo. Conseguiram entender? Agora, se eu ligar 3 lâmpadas em série, com minha fonte de 24, cada uma vai receber 8, 16, 24. Cada lâmpada recebendo 8 volts, ela vai brilhar com bem menos intensidade, porque ela foi projetada para ter o brilho com 12 volts. Se eu jogo uma tensão de 8 para ela, ela vai brilhar muito menos. Não é assim? Então percebam que quantas lâmpadas eu fizer a associação, eu vou ter que dividir a minha tensão da fonte, de modo que a conta sempre tem que bater. Tá? Não vale ficar devendo, não vale voltar sobrando tensão. Né? Essa igualdade aqui vai ser sempre confirmada em circuitos elétricos. Tranquilo? Conseguiram entender esse exemplo fácil aí? Joia, pessoal? Bacana. Nós vamos passar agora para o nosso circuito em paralelo, para dar sequência nos nossos estudos aqui. Beleza? Tranquilo? Então aguarda, eu vou publicar agora um outro vídeo de circuitos em paralelo para a gente poder trabalhar. Show? Beleza? Muito obrigado pela atenção. Né? Vou sair de perto do quadro aqui. Não esqueça de anotar, fazer comentários, né? Ler o material dos slides, que lá tem mais texto, tem mais informação, que é para completar aí o entendimento de vocês. Tá joia? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até